Este é Ngungunyane, uma coroa de serra na cabeça, um bastão na mão direita, uma túnica aparentemente simples e pesada, um rosto que transmite seriedade e firmeza e a postura em si que transmite autoridade. Este foi o último rei do Império de Gaza, um rei cujo reinado é marcado por fortes controvérsias. Afinal, Ngungunyane foi um herói ou um vilão? A resposta para essa pergunta é: depende da perspectiva. A história geral de Moçambique retrata-o como uma grande figura da resistência nacional e alguns teóricos defendem que a sua heroicização tenha partido daí e que tenha ganhado relevância nos primeiros anos após a independência. Mas a literatura clássica de Moçambique sugere que Ngungunyane tenha tido uma personalidade um tanto quanto repugnante, caracterizando-o como um déspota. Quem foi Ngungunyane? Como é que ele ascendeu ao poder e como é que foi orquestrada a sua queda? Entenda a história completa do nascimento ao falecimento neste vídeo. O meu nome é Ivodio Simão, curta o vídeo e se inscreva no canal. Ngungunyane nasceu por volta de 1845 nas terras do Vale do Limpopo, arredores de Chaimite. Ele nasce com o nome Mudungazi, um príncipe e potencial herdeiro do trono, filho de Muzila, um dos filhos de Soshangane, o fundador do império. Até uma certa altura, Ngungunyane teve uma infância típica de um rapaz de linhagem Nguni. Pastava gado e caçava com os seus amigos. Mas as coisas começaram a mudar de tom após a morte do seu avô Soshangane em 1858. Isso porque o seu pai, Muzila, envolveu-se em um confronto com seu irmão, Mawewe, um confronto pela sucessão. Mudungazi viu então seu pai sendo expulso do império pelo seu tio Mawewe, que governou durante 3 anos. Durante o seu refúgio, Muzila conseguiu apoio dos portugueses em troca de um acordo de vassalagem e de 2.000 espingardas para o seu exército. E em 1864, Muzila consegue definitivamente derrubar Mawewe. E os Swazis, que eram seus aliados, até tentaram revidar, mas não conseguiram. E o rapaz Mudungazi viveu tudo isso de perto, pois acompanhou seu pai durante o refúgio, e esses acontecimentos, de certa forma, moldaram seu comportamento e postura. Devido à fome e à persistência de ataques dos Swazis, Muzila muda para Mussurize, que passa a ser a nova capital do império, e a partir dali tenta expandir até bem perto do sul do rio Zambeze, atacando várias vezes os povos de Manica e Sofala. Poucos anos depois, precisamente em 1884, Muzila perdeu a vida e para sua sucessão havia 2 relevantes opções: Mudungazi e Mafemani, irmãos de mães diferentes, e os anciãos escolheram então Mudungazi. E a partir desse momento, Mudungazi passa a se chamar Ngungunyane. E com a justificativa de evitar uma outra possível guerra civil, a primeira decisão que ele tomou foi mandar executar o seu irmão. E então, com o caminho livre de contestações, Ngungunyane passou a governar tranquilamente. Só que não, há uma série de problemas à sua volta. Primeiro é que ele ascende ao poder no ano da Conferência de Berlim. Segundo, na região onde se encontrava a capital, tinha a fama de possuir ouro em abundância. Por isso passou a ser disputada pelos britânicos, pelos alemães e pelos portugueses. Vendo isso, Ngungunyane decide pedir proteção dos portugueses de Lourenço Marques, assinando o primeiro acordo de amizade e vassalagem em outubro de 1885. Com esse acordo, ninguém devia explorar ouro dentro do Império de Gaza sem autorização do Estado português. Os portugueses podiam circular livremente dentro de Gaza e devia haver um soldado português dentro da corte de Ngungunyane como correspondente. Em troca, Portugal reconhece a soberania de Ngungunyane sobre o Império de Gaza. Não obstante, o então rei de Portugal, Dom Carlos I, atribuiu a patente de general de segunda linha do exército português a Ngungunyane. Não me pergunte o que isso significa, porque só sei que não serviu para nada. Mesmo assim, Ngungunyane viu que a proteção dos portugueses não estava a ser suficiente face à presença dos caçadores de ouro em Manica. Daí decidiu conduzir o seu exército, o seu povo, em direção ao sul, onde acabou se envolvendo em guerras com os povos Chope de Inhambane. Saqueou, capturou mulheres para serem esposas e homens para serem trabalhadores domésticos.
E a viagem culminou em Manjacaze, que passou a ser a nova capital do Império a partir de 1889. Manjacaze é um local confortável para ele, uma vez que fica a arredores do Vale do Limpopo, perto de Chaimite, a primeira capital do Império, uma terra sagrada onde foi sepultado seu avô Soshangane. E por outra, a maior parte dos reinos originalmente Tsonga e Chope do Vale do Limpopo já estavam prontamente assimilados por Soshangane, então não foi complicado para Ngungunyane reintegrá-los como vassalos. Nessa lógica, Ngungunyane estava no topo da hierarquia, seguia-se a alta e média aristocracia, que era composta basicamente pela sua família. E depois vinham os assimilados, faziam parte dessa camada chefes Tsonga e Chope. Este é o britânico Cecil Rhodes, da África do Sul. Ele tenta e consegue aproximar-se de Ngungunyane para persuadi-lo a permitir a exploração de minérios em Gaza, em troca de 1000 espingardas, munições e um subsídio anual em dinheiro. O aliciamento era tão forte por parte dos britânicos que até a rainha do Reino Unido mandou um presente para Ngungunyane, uma taça de prata. Ngungunyane ficou com a ideia de que dali em diante os britânicos iriam lhe proteger de tudo. E essa aproximação abriu portas para uma presença massiva de britânicos no Império de Gaza. E adivinhe quem não gostou disso? Pois é, os portugueses. Atrevidos são os britânicos que ousam influenciar numa região de teórica soberania portuguesa. Daqui em diante é pouco papo e muita pólvora. E para piorar a situação, alguns chefes rongas, aliados de Ngungunyane, arredores da cidade de Lourenço Marques, resolvem atacar a cidade em outubro de 1894, em protesto do elevado imposto de palhota. Dentre eles estavam Mahazule, do clã dos Magaias, Matijuana, do clã de Zixaxa, e Angunjuana, de Moamba. E aquele acontecimento nem tinha a ver com Ngungunyane, mas quando a notícia se espalhou em Lisboa, adivinha quem foi culpado? Não é possível. Só pode ter sido o Ngungunyane. Ô Maria, vem cá ver. Você não imagina, mas Ngungunyane era muito famoso e temido pelos europeus. Decidida então a via de ocupação de Gaza por parte do Estado português, os acontecimentos que se seguem são muito rápidos. Em janeiro de 1895 desembarca em Lourenço Marques Antônio Enes, o representante do rei de Portugal em Moçambique. Ele era o cérebro por detrás do azar de Ngungunyane. A ideia dele era primeiro ir atrás dos chefes que atacaram Lourenço Marques e depois avançar para Gaza. E esse processo podia envolver mortes e incêndios. Assim, as operações começaram. Ngungunyane, em Manjacaze, recebe notícias da batalha ocorrida em Marraquene e que as tropas portuguesas estavam a aproximar-se de Gaza. E quem também se aproxima são os chefes procurados, Mahazule e Zixaxa, pedindo proteção. Ngungunyane chega a receber uma delegação portuguesa exigindo a entrega dos chefes foragidos, mas ele se recusa. Ainda na perseguição de Mahazule e Zixaxa, os soldados portugueses atacaram Magul em setembro e a seguir foi a vez de Kulela, no dia 7 de novembro. Ngungunyane já não precisa se esforçar para receber notícias do avanço dos portugueses. Eles já estão perto. Fica a dúvida se ele permanece e resiste em Manjacaze. As tropas portuguesas avançaram para Manjacaze, não encontraram o rei e incendiaram tudo. Ngungunyane refugiou-se em Chaimite, sem saídas e sem o apoio que ele esperava dos britânicos. Então só podia esperar. Uma espera que lhe trouxe a 28 de dezembro a Chaimite, mozinho de Albuquerque, junto dos seus soldados que o capturaram. Há quem teoriza que esse ato de captura tenha sofrido alguns exageros por parte de quem os relatou para tornar a história mais fantasiosa. Depois da captura, Ngungunyane, junto das suas 7 esposas, os seus filhos Zixaxa e Godide e também o seu tio Mulungu, parte para Lisboa. Ao chegar em Lisboa, Ngungunyane é exibido como um troféu e dali parte para os Açores, onde chega a ser batizado com o nome Reinaldo Frederico e passa o resto da sua vida até a sua morte a 23 de dezembro de 1906. Esse documento que você vê aí é original, recebi de um seguidor diretamente de Portugal. Obrigado!
Então, esta foi a história de Ngungunyane. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like e diga qual é a sua opinião sobre a história de Ngungunyane. Para ti, foi um herói, um vilão ou nem um nem outro? A tua opinião é sempre válida aqui.